והרינו והרינו בבניונו. Assim a gente continua a leitura do Zohar aqui, falando sobre essas coisas que estão codificadas, não é? Sobre essas questões codificadas. Então indica idolatria, assim, todo o termo cognato do versículo, e são vaidade, obra de erros, né? Isso aí Jeremias 10:15. E foi por causa de Abraão que o santo não abandonou ela ou seu filho. Note-se que a ocasião anterior, quando ela deixou Sara, foi-lhe dito: o Senhor ouviu a sua aflição. Isso é exatamente lá no Gênesis 16:11. Mesmo assim, Hashem não abandonou, ele tinha um pacto com Abraão. Mas agora, perdido atrás dos ídolos, embora levantasse a voz, chorasse, disse: bem, Deus ouviu a voz do jovem onde está. A expressão onde ele está, interpretamos como implicamos que ela ainda era menos aos olhos da corte celestial. Pois enquanto aqui embaixo, na corte humana, a idade da responsabilidade é alcançada aos 13 anos, na corte celestial ela só é alcançada aos 20 anos. Antes dessa idade, mesmo que alguém seja culpado, não é punível. Daí a expressão onde ele está. Ou seja, onde está o menino, porque ele não tinha idade ainda para ser julgado. Rabi Eleazar disse: sim, porque alguém seria punido por morrer antes do 20, antes dos 13, é verdade, ele pode morrer pelos pecados dos pais, mas por que depois dos 13? O Rabi Ria respondeu: o santo tem misericórdia de tal pessoa para que, se morrer inocente, receba uma recompensa no outro mundo, em vez de morrer culpado e recebe punição nesse mundo. Então a pessoa não é julgada no outro mundo, mas é julgada nesse, porque por causa do pai, porque tinha uma reencarnação anterior. O Rabi Eleazar acrescentou: mas se ele já é culpado antes de completar 20 anos, o que diremos? Ele morreu antes de atingir a idade da punição, como será punido? O Rabi Simeão respondeu: de tal está escrito, mas o ventre dos ímpios terá necessidade, Provérbios 13:25, pois quando o castigo desce sobre o mundo, ele é ou abatido pelo anjo destruidor, sem sentença expressa pronunciada pela corte celestial ou terrena, enquanto a providência não cuida dele. De tal homem também está escrito: um homem mau será preso pelas suas iniquidades e será retido nas cadeias dos seus pecados. A partícula acusativa et expande o termo o ímpio para incluir aquele que ainda não atingiu a idade legal. Dele é dito então: um homem mau será preso por suas iniquidades, mas não pela corte celestial. Ele será mantido nas cadeias de seus pecados, mas não pela corte. Por isso é dito aqui, porque Deus ouviu a voz do jovem onde ele está. Muito bem. O que acontece aqui é que tudo isso é uma descrição de idolatria, julgamento divino, idade, e a gente viu acima que mesmo o tzadik, quando ele deixa alguma brecha, um fio de cabelo, e ele sai à noite e tem uma situação de perigo, já aconteceu isso comigo perante Hashem, e você passa numa situação de perigo, e aí eu estava passando na frente de uma boate, do outro lado da rua, em frente à praia, estava tendo uma briga dentro da boate. Só aqueles caras que lutam MMA, os caras tudo enorme, e de repente veio um búfalo daquele pro meu lado, eu falei: morreu o Moré André. Então, e olha que eu não sou pequeno, o cara era muito grande, e ele desceu a escada, o olho dele estava vermelho, e eu falei: agora o que que eu vou fazer? Eu nem sei quem é esse cara, nem sei o que eu fiz, não tinha feito nada realmente. Imagine você estar olhando para um lugar que tem uma briga, uma pessoa está brigando lá no meio daquelas pessoas, ela olha, vira a cabeça para você, o olho dele está vermelho, ele vem correndo na sua direção, e você olha assim, você nem sabe o que vai fazer. Aquela pessoa estava com muito álcool na cabeça, e ele desceu as escadas. Quando ele desceu a escada, ele ia partir para atravessar a rua. Essa rua não é larga, é uma rua, não é tão larga, é uma beira de praia, e eu fiquei olhando, e aí ele caiu. Ele desceu o último degrau, ele desabou no chão. Eu falei: agora que esse cara caiu, agora que ele vai ficar com raiva mesmo, ele vai me matar. E eu nem sabia o que eu tinha feito. Ele levantou, olhou de novo para dentro da boate, voltou para lá para brigar, e eu fui embora. Olha que coisa interessante. Isso já aconteceu comigo. Você pode receber uma sentença dessa, por isso não ande à noite em locais que você possa receber uma sentença. E continua, o Rabi Simeão falou, e também a gente leu acima que às vezes o próprio lado negativo pode te levar sem uma sentença pelo tribunal celeste, fazer a pessoa morrer antes do tempo. A própria pessoa pode morrer antes do tempo se ela não guardar a Torá. E não existe também a questão que a pessoa fala: mas eu não conheci essa Torá, do mesmo jeito ela vai ser julgada. Rabi Simeão falou sobre o versículo: e eu me lembrarei da minha aliança com Jacó.
Isso é Levítico 26:42, ele disse, o nome Jacó está aqui escrito por extenso, né? Com a letra Vav. Vamos olhar lá, Levítico 26:42, geralmente o nome Jacob não tem a letra Vav, ela é escrita assim, o Vav, porque o Vav o Jacó guardou para o futuro, 26:42, isso é o Levítico 26:42. Aqui diz, então, me lembrarei da minha aliança com Jacob. Aqui nesse caso tem um Vav, aqui no nome Jacob, não é? Com Isaac, e também com a minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. Então aqui ele está falando do Tiferet, ele está falando da Brit com Itzahak, que é Gevurá, aquela Gevurá lá de cima de Biná, e também da Brit com Abraão. Todas essas brites, observe, né? Ó, et, eu tenho a palavra et, isso quer dizer que essa brit era só através do alfabeto hebraico e através da configuração dessa letra hebraica dentro do primeiro patriarca. Essa brit também era dentro do segundo patriarca. A palavra brit aqui tem 622. Aqui também tem 622 e na terceira palavra brit também tem 622, ou seja, são 6 sefirotes que são citadas aqui, mais 22 letras. Se a gente pega 622 e diminui 9, não é? A gente tem 613 e a gente sabe que a primeira letra da Torá é o Alif, a letra central é o Men, a última é o Tav, e assim a gente consegue entender o que está acontecendo aqui. E finalmente ele lembrará exatamente de Abraão, desses patriarcas e de tudo que ele tratou. E aqui mais uma vez a gente tem a palavra As, que a gente viu no outro estudo, tudo mostrando que a Torá ela é um livro que está codificado e tem todas essas coisas dentro dela que tem que ser descoberta, estudada com muita atenção. E disse, o nome Jacó aqui está escrito com extenso, com a letra Vav, por que razão? Em primeiro lugar, como uma alusão ao grau da sabedoria, o reino de Jacob reside, mas a principal razão é porque a passagem fala do exílio de Israel, dando a entender que a redenção de Israel virá pelo poder místico da letra Vav, ou seja, o 6º milênio. É mais precisamente após 6 segundos e uma metade, quando o 60º ano tiver passado pelo limiar do 6º milênio, e Deus do céu visitará a filha de Jacó com uma lembrança preliminar, ou seja, aquela palavra que a gente viu agora não é mais pecudá, é piquidá. Então outros 6 anos e meio se passarão e haverá uma lembrança completa para ela. Depois mais 6 anos, perfazendo um total de 72 anos e meio. No ano 66, o Messias aparecerá no país da Galileia, uma estrela do leste engolirá, 7 estrelas no norte, e uma chama de fogo negro queimará o céu por 60 anos. Dias, e haverá guerras para o norte, em que 2 reis perecerão. Então todas as nações se unirão contra a filha de Jacó para expulsá-lo do mundo. Desse tempo está escrito, e é um tempo de angústia de Jacó, mas dele será salvo. Jeremias 27. Nesse momento todas as almas em Guf estarão desgastadas e precisarão ser recriadas. Como mnemônica disso, pode-se usar o versículo, todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito, todas as almas eram 66. 66 existia Yosef, a sua esposa e mais os seus filhos, perfazendo então 70. No Gênesis 46:26, na 53º ano, todos os reis do mundo se reunirão na grande cidade de Roma, e o santo lançará sobre eles fogo, granizo e pedras meteóricas, até que todos sejam destruídos, exceto aqueles que ainda não chegaram lá. Estes começarão novamente a fazer outras guerras. A partir desse momento, o Messias começará a declarar, e muitas nações e muitos exércitos se reunirão em torno dele, ou seja, do Zorra, do canto dos extremos da terra, e todos os filhos de Israel se reunirão em seus vários lugares, até que se complete. Então o Vav se juntará ao rei, e então eles estarão todos seus irmãos e todas as nações para uma oferta ao Senhor. Isso é o Isaías 46:20. Ao tempo que os filhos de Ismael levantarão todos os povos do mundo para ir à guerra contra Jerusalém. Como está escrito, pois eles farão guerra contra essa Torá, farão guerra contra esse Zorra, e nós ficaremos no lado de Israel e daqueles que são cabalistas, e defenderão essa Torá com a própria alma, com a própria vida. E diz que ele reunirá todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Isso é o Zacarias 14:2. Também levantam-se os reis da terra, e os príncipes conspiram contra Shem e contra o seu ungido, que é a Torá, o seu Zorra, a Torá oral. Isso é o Salmo 2:2. E ainda aquele que está no céu riu, né? Ele riu, o Senhor zomba deles,
Selterli em 2,4, então um vabe menor se levantará para se unir ao rei e renovar as almas que envelheceram, para renovar o mundo, como está escrito que a glória do Senhor dure para sempre, o Senhor se regozije em suas obras. Isso é o Salmo 104:31. Enquanto isso, Israel estará debaixo da terra, passando por todos os ticunis possíveis, para quando chegar naquele momento, Satã não ter do que acusar a gente. Por isso que Hashem, ele cobre imediatamente os nossos pecados. Nós sofremos e às vezes até choramos, mas também não devemos nada. É melhor ter o sofrimento agora, passar por essas provas e estar limpo, sem dever nada para Hashem, nem dessa nem da outra vida, mesmo que a gente fique sofrendo às vezes, do que chegar lá e passar por tudo isso que vai ser terrível. A primeira parte desse versículo significa que Deus ligará o mundo, e as últimas partes que ele fará com que as almas desçam ao mundo e se tornem novos seres para se unir ao mundo em unidade. Felizes são aqueles que estarão vivos no final do 6º milênio para entrar no Shabat Gadol, pois bem, esse é o dia reservado pelo santo para nele realizar a união das almas, escolher novas almas para se unirem ao que estão na terra. Como está escrito, e acontecerá que quem for deixado em Sião, e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, sim, todos aqueles que estiverem registrados para a vida em Jerusalém. Isso é o Zacarias. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: Haneni, aqui estou. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos para o livro de Zacarias, e vamos no Zacarias 14. Zacarias, ele é um dos pequenos profetas. O seu livro tem 14 capítulos, e ele narra muitas questões favoráveis a Israel. Então, nós temos aqui o livro de Zacarias. Muito bem, no capítulo 14, ele diz aqui sobre todas essas coisas que irão acontecer. Diz aqui: está acontecendo, chegando o dia, quando Deus será dividido entre vocês, os despojos, será dividido entre vocês, Deus, o Deus Adonai, lá Adonai, a gente vê a letra Lamed aqui no início, que é a letra do mês de Tishrei, e diz ainda aqui: procure reunir todas as nações de Jerusalém para a guerra, a cidade será capturada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas, e uma parte da cidade irá para o exílio, mas o resto da população não será arrancado da cidade. Então Deus surgirá, Hashem surgirá, está aqui o nome, o tetragrama sagrado, Vaitzá, Adonai, Veneleha, Begoim. Deus fará guerra contra as nações, ou seja, contra todos os desejos impuros, como um lutador que faz guerra no dia de batalha. E diz ainda que naquele dia os pés de Deus estarão no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, a leste, e no Monte das Oliveiras dividirá a leste e a oeste, e uma parte do monte se deslocará para o norte, isso está falando das Sefirotes, e a outra para o sul, formando um enorme desfiladeiro. A gente vai estudar mais profundamente sobre isso. O Vale das Colinas será fechado, pois o Vale das Colinas alcançará apenas até Azal, será obstruído, como foi obstruído em consequência do terremoto do dia do rei Uzias de Judá. E o Eterno, meu Deus, com todos os seus santos, virá a ti. Veja, somente o Eterno. Aqui não virá nenhum santo só, mas virá todos os santos com o Eterno. Diz ainda que esses santos são os nossos tzadikim, o Arizal vai estar lá, Abraham vai estar lá, todos aqueles que são citados estarão com Zorra, com Mashiach, e todos eles serão um só Mashiach. Naquele dia não haverá luz sobre solar, nem o luar frio, não dependerá mais nem de Esod, nem de Tíferes, mas haverá um dia contínuo, só Deus sabe, nem de dia nem de noite haverá luz ao anoitecer. Naquele dia a água doce fluirá de Jerusalém para o mar oriente e a parte para o mar ocidental, durante todo o verão e inverno. E Deus será soberano sobre toda a terra. Aquele dia haverá um só Deus, não haverá 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 20, nem metade de um Deus, mas Adonai será Errad. Por isso que a gente vê aqui a palavra Adonai, Errad, o Shemor Errad, e só ele será Deus. E dentro disso ainda, então todo o país se tornará como Moravá, desde Gebá até Rimon, sul de Jerusalém. Esses últimos, porém, poilará-se no alto onde será habitado, desde a porta de Benjamim. Veja, Benjamim está ligado exatamente ao mês de Tishrei, onde tem o Yom Kippur e tem o Rosh Hashanah, e até o local da porta velha, a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei.
Nunca mais a destruição será decretada a Jerusalém, habitará segura. Quanto aos povos que guerrearam contra Jerusalém, Deus os ferirá com a praga, a sua carne apodrecerá ainda enquanto estiverem de pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas e a sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia um grande pânico da parte de Deus cairá sobre eles, e cada um se agarrará pela mão do outro, e cada um se levará a mão contra a mão de todos os outros. Judá se juntará e lutará em Jerusalém, a riqueza de todas as nações ao redor, grandes quantidades de ouro, pratas e roupas serão reunidas, a mesma praga atingirá os cavalos, os mulos, os camelos, jumentos, a praga afetará todos os animais desse acampamento. Todos que sobreviverem em todas as nações que subiram contra Jerusalém farão uma peregrinação ano após ano para se curvarem ao Supremo Deus dos Exércitos para observar, prestem atenção, a festa de Sucote. Então, Ha-Sucote, está escrito aqui, ó, a festa de Sucote, e a gente tem aqui exatamente, né, dentro dessa gematria aqui, 485, 491, é a gematria que nós temos aqui. Tá vendo? Hag Ha-Sucote é o nome da festa. Et Ha-Sucote tem a palavra Et aqui e tem V lá Hog, tá vendo? Falando da letra Lamed aqui, tudo isso codificado dentro da Torá. E nesse dia, então, qualquer um das comunidades da terra que não fizer a peregrinação em Jerusalém para se fazer essa festa, entender essa festa, não receberá chuva, não terá chuva de Hashem. Contudo, se a comunidade do Egito não fizer essa peregrinação, não será visitada pela mesma aflição, não será visitada pela mesma aflição com que Deus atingirá as outras nações que não vierem observar as festas de Sucote. Mais uma vez, repete aqui a festa de Sucote, ó, Ha-Sucote. E mais uma vez ele desce aqui e continua e terá tal castigo do Egito todas as outras festas, se não observar a festa de Ha-Sucote, a terceira vez, e eles continuam aqui. Naquele dia, mesmo os sinos dos cavalos terão escrito santo a Deus, os postes de metal da casa de Deus serão como bacias diante do altar, e continua. Na verdade, todos os vasos de metal em Jerusalém e Judá serão consagrados a Deus dos exércitos, e todos os que sacrificam virão, tomarão deste para cozer sua carne sacrificial. Naquele dia não haverá mais negociantes, ou seja, aqui ninguém mais vai negociar a palavra de Deus, ninguém vai ficar vendendo um curso de hebraico, ninguém vai ficar vendendo um curso de Zorra, ninguém vai cobrar um dinheirão para fazer uma festa judaica. Todas essas pessoas perecerão, porque negociaram com a palavra do Eterno e fizeram um negócio com a palavra do Eterno. Toda vez que vocês encontrarem um professor, se ele for professor de Torá, eles vão ensinar você gratuitamente, sem cobrar nada. Isso pode ser que todo pode estudar, aquele que pode ajudar e aquele que não pode ajudar. E assim Hashem vai ajudar os dois lados, vai ajudar o Moré e vai ajudar vocês também a crescerem com esse Moré, e vocês serão muito abençoados, porque é assim que Hashem deseja, sem botar preço em nada, e que um ame o outro profundamente, e que a gente possa entender isso profundamente, que nessa festa de Sucote todos se voltem para Hashem com toda a alma, todo o coração e toda a força, e assim seja. Amém, amém.